Reavivados nós terminamos números, eu acredito. Ou não? Estamos quase terminando números. Ainda falta um capítulo para terminar números. E na lição hoje nós estamos em Êxodo 34. Davi, hoje é Deuteronômio 1, tá aí na lição. Deuteronômio capítulo 1, eu já li. Eu sempre atraso um capítulo. Nós estamos em Deuteronômio 1, Ou finalmente. adianta, né? Ou atrasa ou adianta. É. Estamos em Deuteronômio 1. E Deuteronômio, você sabe que ele vai repetir muitas coisas que nós vimos em Êxodo, Levítico e Números. Então foi uma coisa providencial, foi tudo calculado, tudo pensado pela equipe da Casa Publicadora que organiza a lição para dar bem certinho a lição de Êxodo, enquanto nós estamos lendo Números e enquanto nós estamos lendo Deuteronômio e Levítico. Então, a lição de hoje vai mostrar o desenrolar da conversa de Deus com Moisés. Vocês viram que Moisés teve uma atitude de oração intercessória extraordinária pelo povo e por conta disso Deus mostrou sua misericórdia para com eles e para com Moisés. Deus havia dito a Moisés: olha, eu vou destruir esse povo e de você eu vou fazer uma grande nação. E se fosse qualquer outro líder, se fosse qualquer outra pessoa, ia dizer: Senhor, já sofri muito já, e olha que a gente nem está na metade da viagem ainda, eu já nem aguento mais esse povo. Por mim, seria uma grande honra se eu destruir esse povo e fazer uma grande nação através de mim. Eu me sentiria honrado. Mas Moisés ele preferiu que seu nome fosse riscado no livro da vida a que todo o povo se perdesse. Então, veja a atitude desse grande líder, veja essa atitude altruísta e amorosa que Moisés teve pelo povo e aplique isso para a sua vida, para a nossa vida. Mas vocês lembram que quando Moisés desceu do monte, ele quebrou as duas tábuas. Isso significa que a lei de Deus foi abolida, que a lei de Deus perdeu sua validade quando Moisés quebrou? Não. Aquela atitude dele quebrar as tábuas, ao ver ali aquela cena deplorável do bezerro de ouro, foi uma ilustração visual do que havia acontecido no coração de cada pessoa ali. Cada pessoa havia quebrado as leis no seu coração, havia quebrado os mandamentos na sua vida. Então a quebra dos mandamentos fisicamente mostrava algo que havia sido quebrado mentalmente. A aliança com Deus havia sido quebrada na mente de cada pessoa ali. E agora que Moisés tinha suplicado pelo perdão de Deus, tinha suplicado pela presença de Deus guiando o povo, agora era preciso que as leis novamente tivessem que ser recriadas, tivessem que ser remoduladas. Então, agora Moisés teve que fabricar as duas tábuas, ele lavrou as duas tábuas e levou para o monte. Ou seja, a aliança com Deus requer a nossa obediência. Então, a gente não pode esperar que a gente, em pecado, receba as bênçãos de Deus, que Deus faça as pazes com a gente, sem a gente se dispor a obedecer, sem a gente fazer algum sacrifício de obediência. Então, para que a aliança de Deus com o povo fosse restabelecida, agora Moisés teria que fabricar as tábuas e levar para Deus escrever novamente. Então, quando nós queremos novamente reatar nossa aliança com Deus, nós temos que demonstrar uma atitude de obediência, uma atitude de sacrifício, para então nós fazermos as pazes com Ele. E aí Moisés leva as tábuas para Deus, né? Ele leva as tábuas e o que é que acontece? Olha aí o verso 5. O Senhor desceu na nuvem e esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. Veja, agora Moisés sobe novamente no Monte Sinai. E aí o povo agora dessa vez estava mais apreensivo. O povo agora não se distraiu com nada, porque agora sabia que o que tinha acontecido com aquelas outras pessoas poderia acontecer com eles, se eles se voltassem para outro Deus. Então o povo agora lá embaixo ficou preparado, apreensivo e pensando o que iria acontecer dessa segunda vez que Moisés subiu. Só que dessa segunda vez foi mais rápido. Moisés não passou mais 40 dias lá. Foi só para receber a lei e voltar. E aí nós vamos aí para o verso 6. O Senhor passou diante de Moisés e Moisés proclamou: O Senhor
O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então, essa afirmação de Moisés aqui, É o próprio ela foi Deus que repetida ao longo faz. da É o Bíblia. próprio Deus que faz, Davi. Não foi Moisés. É o próprio Deus que proclamou. Então, essa afirmação foi feita pelo próprio Deus. Ele está falando do seu próprio caráter. Ele está reafirmando a sua própria natureza diante de todo o povo, diante de Moisés. Então, essa afirmação de Deus aqui sobre Moisés, sobre ele mesmo, ela é repetida várias vezes ao longo do Antigo Testamento. Ela é repetida em Números 14, 18, repetindo quase as mesmas expressões. Também em Neemias 9, 17. Em Salmos 103, verso 8. E em Salmos, repete essa expressão e tem alguns detalhes a mais. Por exemplo, o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira. Ou seja, Deus não fica irado perpetuamente. Ele se ira contra o pecado, mas quando o pecador se arrepende, agora ele mostra sua face de amor para o pecador. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Se Deus nos castigasse pela gravidade dos nossos pecados, sem misericórdia, sem graça, todos nós já estaríamos mortos, todos nós já seríamos consumidos. Verdade. Então, as mesmas expressões dessa frase de Deus aqui em Êxodo aparecem em Números, em Neemias, em Salmos, em Joel 2,13 e em Jonas 4,2. Vocês lembram o que é que acontece lá em Jonas 4,2, né? Quando Jonas fica irado com Deus, por Deus poupar a cidade, por dar os 40 dias e não ter caído nada sobre a cidade, aí Jonas fica com raiva, Jonas fica irado. Aí Jonas diz para Deus: Deus, eu sabia que o Senhor era bom, eu sabia que o Senhor era compassivo, eu sabia que o Senhor tinha misericórdia demais, o Senhor é amoroso demais, tem pena demais das pessoas, por isso que eu fiquei irado, por isso que eu fiquei com raiva, porque não tem condição. Eu venho aqui para falar sobre destruição, eu venho aqui para pregar sobre fogo do céu, eu me sentei aqui de camarote para assistir a destruição da cidade, o Senhor vai e poupa a cidade, o Senhor é bom demais. Não, o Senhor é graça demais. Sendo que ele tinha sido alvo da graça de Deus uns dias antes. Deus tinha poupado a vida dele também. Aí ele não quer que a vida dos outros seja poupada. Então, mesmo Jonas, com aquela declaração controversa, ele reconhece a bondade de Deus. Ele reconhece que a natureza de Deus é essa. Uma natureza de perdão, uma natureza de compaixão e de amor acima de tudo. Então Deus é Deus compassivo. Deus está dizendo que ele é compassivo, ele tem compaixão. Ele é bondoso. Tardio em irar-se. Ou seja, diferente dos outros deuses, que viviam sempre furiosos, viviam sempre irados, o Deus de Israel afirma: eu não sou de me irar. Eu não sou de ficar furioso. Eu não sou de ficar com raiva. E os outros deuses viviam sempre com raiva. E as pessoas faziam sacrifícios para os deuses para acalmar o Deus, para acalmar a ira dos deuses. Deus não era assim. Os sacrifícios para Deus não era para acalmar a ira dele, não. Nada que o pecador faça aumenta ou diminui as emoções de Deus. Não acontece isso. Os sacrifícios que o povo fazia eram em gratidão ao que Deus tinha feito. Era em louvor à natureza bondosa que Deus tem. Não é porque ele era zangado, um Deus irado. Ele diz: eu sou tardio em me irar. E mais, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações. Lá em Êxodo 20, no 2º mandamento, ele guarda a misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E eu perdoo a maldade, a transgressão, o pecado, mas eu não inocento o culpado. Isso aqui vale a pena destacar. Ele está dizendo: olha, eu perdoo, faço graça, mas eu não inocento o culpado.
Aquele que é culpado e não se arrepende, esse eu tenho que destruir. Mas essa é uma coisa que eu não gosto de fazer. Ele diz isso em outra parte da Bíblia. Ele diz, olha, eu não tenho prazer em condenar o ímpio. Eu não tenho prazer em destruir o perverso. Ele diz lá em Ezequiel 33, se eu não me engano. Eu não tenho prazer em fazer isso. Eu gosto que o perverso ele se arrependa dos seus maus caminhos e viva. Você acha que eu gosto de destruir uma cidade com fogo e enxofre? Vocês acham que eu gostei de destruir o planeta com água, o planeta que eu criei tão bonito, tão perfeito, tão maravilhoso? Vocês acham que eu vou gostar no futuro de destruir os ímpios no lago de fogo? Eu não gosto. Mas é o meu lado de justo que demanda isso. Eu sou justo também. Eu queria ser só misericórdia, mas eu sou justo. Se as pessoas escolheram o mal ao invés do bem, se escolheram a morte ao invés da vida, elas vão colher a consequência de suas ações. Mas o meu desejo seria salvar todos eles. Mas eles não quiseram a salvação. Então Deus é bondoso, é misericórdia, é compaixão, mas também é justiça. E ele visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Então Deus aqui define quem ele é. Ele define o seu caráter diante de Moisés. E Moisés diz, olha, Senhor, se eu alcancei agora favor diante de ti, continua no meio de nós, porque esse povo é teimoso. Perdoa nossa iniquidade, nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então Moisés agora faz um último pedido a Deus. Continue no meio de nós. Permaneça em nós. Para que a gente tenha certeza de que o Senhor agora teve compaixão, nos perdoou e que nós alcançamos favor diante de ti. E aí no verso 10, Deus refaz a aliança com o povo de Israel. Então foi importante toda essa intercessão de Moisés? Foi. Foi importante essa declaração de Deus, que inclusive essa declaração de Deus, o autor da lição diz que é como se fosse o João 3,16 do Antigo Testamento. João 3,16 não é a maior declaração do amor de Deus na Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ou seja, o nível do amor de Deus foi tão alto que ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa expressão está no Novo Testamento, mas no Antigo é essa frase aqui, essa expressão que Deus usa em Êxodo 34, 6 e 7. Então, o amor de Deus está presente no Novo e no Antigo Testamento também. O Antigo Testamento as pessoas costumam dizer que ele é mau, que ele é ruim, que ele é um Deus ciumento, que ele é um Deus brabo, que é um Deus inflexível. Mas esse Deus do Antigo Testamento ele é tão amor quanto o do Novo. Acontece que nós, tanto no Antigo quanto no Novo, como hoje, nós somos ruins, nós somos maus, nós somos teimosos o tempo todo. Mas ele, o tempo todo, ele é bom. É tão bom que ele refaz a aliança com o povo de Israel. O povo merecia que a aliança fosse refeita? Não. O povo merecia ter sido fulminado naquele dia. Alguns foram, mas o restante do povo, Deus poupou, Deus prometeu estar com eles, Deus renovou a aliança e Deus disse, eu vou estar com vocês, eu vou fazer milagres, eu vou expulsar os povos diante de vocês, certo? Eu vou expulsar os povos e eu vou alargar o seu território, vou fazer maravilhas, coisas terríveis, vou estar com vocês agora mais do que nunca. Veja, Deus renova a aliança dele com o povo. Isso aqui foi importante, sabe por quê? Porque se Deus fosse justiça sem misericórdia, Deus seria um Deus injusto. E se Deus fosse justiça sem misericórdia, ele seria um Deus terrível, um Deus austero, um Deus ditador. E se Deus fosse só misericórdia sem o juízo, seria um Deus conivente com as ações do povo. Então, as duas coisas precisam se equilibrar. E o povo tinha ficado com a imagem do monte fumegante, da lei de Deus e da destruição daquelas pessoas, tinha ficado com a imagem negativa. Mas agora, com a imagem da renovação da aliança, o povo ia entender. Deus precisou ser severo naquela situação, mas também Deus mostrou sua bondade na outra situação, certo? Então Deus precisou mostrar esses dois lados dele para o povo de Israel, para eles entenderem qual era o Deus que eles estavam servindo. Então, gente, para encerrar a lição de hoje, temos que colocar isso na nossa mente. Deus é justiça e Deus também é misericórdia. Quando nós erramos, Deus refaz a sua aliança conosco se nós nos arrependemos. Precisamos tomar a atitude de obedecer. Precisamos tomar a atitude de estar do lado dele. E ter a certeza
de que Ele não desiste de nós, que Ele promete estar conosco, que Ele promete nos acompanhar. E toda vez que nós pecamos, nos arrependemos, Ele vai lá e refaz a aliança. Ele vai lá e refaz o laço. Ele vai lá e reata o caminho, reata a ponte. Ele é um Deus que sempre anseia, novamente, estar em paz com seus filhos, estar em harmonia com cada um de nós. Ele nunca se afasta, a gente que corre dele, ele vai lá atrás de nós. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição de hoje. Muito obrigado, Senhor, pela presença de cada pessoa aqui, as 43 pessoas que entraram. Que o Senhor abençoe a vida delas, que o Senhor renove a tua aliança conosco cada dia, Senhor. Não nos deixe sozinhos, não nos abandone, não nos despreze. Que a tua graça nos alcance onde quer que nós estejamos e nos transforme completamente. Amém. Abençoa agora quem for passar o livro. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia.